né? Depois de 7 anos no mundo corporativo, veio essa vontade de empreender, etc. Mas aí, como é que então surgiu a ideia da Brasibytes? Então, né? Por que pão de queijo? Por que não empreender com, né, 1 milhão de outras coisas, né? Da onde que veio o estalo, né? Como que foi aquele início lá? Claro, assim, sou mineira, cresci comendo pão de queijo, sempre gostei. Comecei a perceber algumas coisas na época, assim, mais ou menos naquela época que a gente teve ideia da empresa, que a gente teve um casamento, a gente foi casar no Brasil em 2009, a gente voltou para o Brasil e passamos um tempo lá, amigos americanos foram lá, e o pessoal começou a comer o pão de queijo lá, os americanos, a gente viu tanto que eles tinham gostado e conseguiram assimilar o produto de uma maneira simples. Cheese bread. Qualquer pessoa consegue entender, né? E aí a gente falou assim, tem alguma coisa especial aqui, então voltamos depois, né, para casa aqui e começamos a, tipo assim, a ver, não, ninguém estava suprindo essa oportunidade de vender pão de queijo para o americano de um jeito que o americano consegue entender. O que seria um jeito que não, assim, mais é que eu falo assim, approachable, né? Que é um dos valores da nossa empresa que é importante, que foi parte do nosso sucesso. É a gente coloca e explica o produto para o americano de um jeito que ele consegue absorver assim, muito fácil. E não coloca o produto posicionado como muito internacional, mas ao mesmo tempo coloque a receita autêntica. Então, essa é uma mágica, né? Tipo assim, É, você está comendo um produto autêntico, mas você entende ele como você consegue entender. Então, naquela época, a gente começou a ver isso, aí começamos a pesquisar qual foi a história de tentar outras empresas que tentaram trazer o pão de queijo aqui, já tiveram vários, tinham vários empreendedores, sempre tem. E aí a gente começou a pesquisar o que deu certo, o que deu errado, a maioria tinha falhado. E a gente acreditou, acho que um pouco assim, naive, mas que foi bom ser inexperiente na época, mas a gente é aquela coisa do empreendedor que fala assim, as pessoas não, ninguém conseguiu fazer isso, mas eu vou conseguir, a minha ideia vai dar certo, assim, bem naive mesmo, né? uhum. Mas foi isso, a gente, assim, eu acho que se você olhar vários empreendimentos de sucesso, assim, histórias de empresas em geral, às vezes não é o primeiro que teve a ideia que sucede, às vezes é o segundo, terceiro, quarto, mas é aquele que conseguiu executar na ideia. Execução, exatamente. Execução. Então foi naquela época a gente falou assim, eu tenho alguma coisa aqui, e aí eu já estava com aquela, sabe, intuição assim, não quero ser engenheiro para o resto da vida, vamos tentar isso. E então embarcamos na ideia e aprender como começar uma empresa de alimentos do nada. What does it take, né? Como chega lá? É. Não, eu quero entrar nessa parte um pouco e falar também desses 5 anos. Você falou que os 5 primeiros anos da dificuldade, né, dos aprendizados, das dificuldades. Mas eu só queria tocar num ponto que você falou também, né? Vocês explicaram o produto para o americano do jeito que o americano entende, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas eu acho que foi uma grande sacada, porque muita gente, né, muito brasileiro, acho que vem para cá e quer trazer, né? Acho que só porque o produto vende no Brasil, etc., que ele vai conseguir, né, vender aqui facilmente, né? Por exemplo, né, brigadeiro, né? Ou então, por exemplo, ou até mesmo Guaraná, né? Eu trabalhei na Ambev antes, a Ambev né, nunca conseguiu que o Guaraná fosse uma Coca-Cola aqui, como, né, no Brasil ele tem essa percepção. Porque culturalmente é diferente, o gosto é diferente, né? Brigadeiro americano eu acho muito doce, né? Então eles não gostam. Acho que a sacada grande de vocês foi posicionar o produto como gluten free, né? É uma tendência aqui, vocês colocam isso na embalagem, na marca. Você acha que esse foi o grande diferencial? No início, isso foi importante. Isso não foi o diferencial, porque você vê, por exemplo, se você fizer uma pesquisa aqui de pão de queijo no mercado americano hoje, todos os produtores, no país inteiro tem, né? Produtores pequenos, isso a gente acha legal, porque precisa de mais gente educando, né? O mercado. Todo mundo fala gluten free bem alto e tal. Isso é importante, sim. Isso é um aspecto. Mas voltando um pouco nesse fato que você perguntou sobre Portland, olha para você ver, Juliana. Eu estava assim, cercada de americanos aqui em Portland, sempre. Uhum. Então, assim, tem menos brasileiros, tem alguns brasileiros aqui, mas a comunidade é americana.
Eu sou casada com americano, vários amigos americanos. Aí a gente começou a mostrar o produto pão de queijo para eles. Simplesmente escutando a reação do americano sem influência do que o brasileiro acha que deve ser, tá? Então isso é tipo assim, foi o principal, assim, aquela luzinha, assim, sabe? Por exemplo, pessoas começaram a comer e falaram assim, o que que é isso? What is this? I don't understand. Que horas do dia que é para eu comer isso? Que ingrediente que é isso? Então, no início dos primeiros 5 anos, era muito isso. Então, quando a gente lançou a marca, eu e o Cameron, meu marido, a gente era muito assim, hustlers. A gente ficava todo fim de semana fazendo sampling em supermercado. Uhum. Todo fim de semana. E a gente fazia muito sampling, E aí ouvindo o cliente, né, no sampling. ouvindo o cliente. E isso foi um diferenciador muito grande. Então, não foi uma coisa, colocou gluten free, não. Foram 1000 coisas, porque assim, a gente escutava toda hora, todo dia, horas e horas e horas, e escutava de cabeça aberta. Claro que você não pode pegar todo o feedback que o consumidor te dá no supermercado e pegar isso para virar assim, Bible, né? E falar assim, é isso, porque aí você fica uma pessoa sem direção, né? Uhum. Mas o que isso aconteceu foi aquele contato constante com o consumidor e aos comentários e as perguntas e não sei o quê, e como você descreve, que horas do dia que eu consumo, o que que eu faço com isso? Isso é gluten free, isso tem isso, aquilo. As perguntas que começaram a virar constantes foram as perguntas que, tipo assim, a gente cresceu a marca para resolver, Uhum. entendeu? Então, assim, você vê nas primeiras épocas, nesses primeiros anos, os 5 anos que a gente fala naquela fase, uma evolução constante. Então, você assume que é uma coisa, você coloca o pacotinho na frente dos consumidores e as pessoas não estão entendendo. E era cada detalhe, desde o nome do produto, que uma vez já foi, chamava de cheese bread somente, aí depois virou cheese bread snacks, aí depois voltou e colocou a palavra Brazilian de volta. E vamos que, sabe, foi evoluindo. Aí era assim, gluten free, aí depois falava que, tipo assim, era para eventos, para parties, aí depois não. Todos esse trabalho foram horas, horas, milhões de horas. Uhum. E aí, cada vez que a gente ia melhorando, aí a gente ia crescendo mais, porque a gente ia resolvendo os problemas que eram mais macros. Claro que o gluten free, ele foi muito importante para a marca e continua sendo, é um atributo muito positivo e a gente montou a marca que era o seguinte, a gente não é uma gluten free brand, mas é uma brand, uma marca que faz produtos deliciosos que happens to be gluten free, né, que são sem glúten. E aí a gente honra isso. A gente tem gluten free certificação, a gente sabe conversar com o gluten free consumer super bem. A gente sempre fala assim, o gluten free ele é um ponto de entrada na casa do consumidor. Mas a gente faz produtos tão gostosos que a gente quer que a família inteira goste do produto. Porque, né?